Amém? Então hoje é dia 3/7, Ibindaiatuba. Eu peço que você compartilhe a palavra tão logo você receba. Um dos grandes objetivos a gente está passando nesse culto, e nós iniciamos esse culto com algumas experiências minha e da Ana. Amém? Então, Deus colocou isso no meu coração, de que o meu casamento e o casamento da Ana, em algum momento, existia um muro invisível. Ele é invisível porque você não sente, até quando você não consegue mais falar com a sua esposa que está dentro de casa. Então a gente tinha muito problema de comunicação. Eu não vou escrever aqui porque o pessoal não gosta que eu escreva aqui, entendeu? Me deram bronca que eu escrever. Mas se eu pudesse escrever aqui, aqui posso. Comunicação. Então um dos grandes problemas que eu e a Ana tivemos, e que você com certeza tem no seu casamento, é comunicação. Um dos grandes problemas que eu e você sempre teve, até chegar a Jesus Cristo, são os papéis. Os papéis de Cristo não são os papéis do mundo. Então eu e a minha esposa, nós estávamos totalmente desequilibrados nos nossos papéis. É como falava um engenheiro amigo meu: banana come macaco. Né? Então a gente sempre teve muito problema neste tipo de campo das nossas vidas. Outro é aquilo que eu e ela tínhamos de expectativa antes de casar, e o que foi e o que se tornou realidade. Então nós orávamos pelo príncipe e pela princesa. Nós nos casamos com o sapo e com a sapa. É lógico que eu estou ilustrando de uma forma. Então o nosso casamento ele vai se moldando. Ele vai criando contornos de crueldade. Porque aí chega o primeiro filho. Enfim. Então a gente veio trabalhando esses conceitos na prática, meu e da Ana, já são 30 anos. Vocês têm quanto? 40? Vocês têm um pouquinho mais de experiência do que nós. E eu desafio vocês que são casados, se vocês tiverem uma palavra dentro desse muro, que vocês venham até aqui, amém ou não? Todos vocês que são casados, eu desafio você. Se você puder acrescentar, tá certo? Acho que é importante. Olha, o meu muro, ele tinha esse tipo de problema, e que Jesus Cristo, ele... E hoje nós vamos falar num dos temas mais sensíveis do casamento, que é finanças. Nós falamos aqui de dízimos e ofertas, falamos de fé, né? É onde o Senhor mais nos prova, é a finança. Por quê? Porque a finança, nós temos muita dificuldade. Porque a finança concentra o quê? A alma. Finança é sinônimo de quê? De emoção. Quantas coisas você, mulher, compra na emoção? Não? Quantas coisas nós, homens, compramos na emoção? Quantas dívidas nós fazemos de uma forma absolutamente equivocada, quando a gente coloca o quê? O nosso prazer e a nossa vontade à frente. Porque a alma, nós temos o quê? As janelas da alma. A gente já viu isso repetidas vezes. Quais são as janelas da alma? Os nossos sentidos, aquilo que eu vejo, aquilo que eu toco, aquilo que eu cheiro. Então falar em finanças dentro do casamento
É um tema muito sensível. E nós temos alguns desafios nessa área como casais. Só que eu louvo a Deus porque nós estamos aqui mediante agora o quê? Não mais aquilo que dita o mundo, a palavra. E muitas vezes nós não praticamos a palavra. Grande parte das nossas vidas nós não praticamos a palavra. Até que Deus vem e fala, olha, chega. Chega de ser cristão e não praticar a minha palavra. E isso aconteceu comigo com a Ana. Então, o primeiro verso que eu quero compartilhar com você é Provérbios 16:1. Que é o primeiro desafio nosso como cristãos. É lógico que hoje o foco qual é? O foco é finanças. E esse verso, ele cai como o primeiro meu desafio e seu desafio, que é o seguinte, Provérbios 16:1, o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem de onde? Dos lábios do Senhor. O problema é que a gente faz o plano e não consulta o Senhor. E essa área financeira, essa área de finanças, ela de novo, ela é muito sensível. Porque se nós não buscarmos esse equilíbrio, porque o nosso coração, ele pede muita coisa. O nosso coração, ele busca muita coisa. A gente faz vários e vários planos, sim ou não? Mas se a gente não coloca esses planos no pé da cruz, o que acontece? A gente vai se frustrar. Por quê? Porque o que vai mandar é aquilo que Deus fala, não aquilo que o meu coração fala. Porque o coração do homem é o quê? Não, Deus falou, eu vou fazer. Mas você tem certeza? O crente, quando fala para mim que Deus mandou, eu arrepio. Deus mandou, mandou mesmo. É isso mesmo? Você tem certeza ou é a alma? Eu estou falando de mim, amém ou não? Porque muitas vezes eu achei que Deus estava falando e Ele passou longe. Por quê? Que é o meu desejo. E sabe o que eu aprendi, que eu venho aprendendo nesses anos de crente? Que a pessoa, presta atenção que eu vou falar. A pessoa, o crente, que se diz crente, ele fala que Deus falou para fazer. Que Deus está no negócio. Aí ele faz. Quando não dá certo, ele põe a culpa em quem? Em quem? Em Deus. Aí ele, portanto, Deus. Ô Senhor, falei para o Senhor. O Senhor falou para mim que era para fazer, eu fiz e... Aí o povo se afasta de Deus. Por quê? Porque ele se frustra. Só que ele quer, o ser humano é assim, ele quer colocar a culpa em alguém. Qual é o culpado? Deus. Amém ou não? Já aconteceu isso com você, não? Comigo já. Então que a gente preste muita atenção em tudo aquilo que nós falamos, inclusive nos dízimos e ofertas. O que foi dito aqui? Buscai o quê? Primeiro o quê? O reino de Deus, o reino dos céus. Tá certo? Só que a gente tem que se despojar. E é um dos grandes desafios que eu e você, como crentes, como pequenos cristos, temos. Que é buscar o quê? A vontade de Deus. Só que nós temos, nesse conjunto, um segundo grande desafio que está lá em Lucas 14:28. Eu convido você a Lucas 14:28, que é o segundo grande desafio que quando a gente fala de finanças. Lucas 14:28. Posso ler? Amém? Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Isso aqui quem está falando, quem é? É a palavra.
Isso aqui ele não está falando para você fazer engenharia, para você fazer administração. Então eu vou repetir. Qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? É sério isso, né? Porque a alma, ela quer começar a construir. A nossa vontade é começar o quê? A fazer. Só que a gente precisa colocar no papel, segundo a palavra, se nós temos o quê? Condições de concluir. Está certo ou não? Então, às vezes, a gente vai perdendo recursos e recursos na vida porque a gente quer fazer. Mas a gente não tem a ideia se nós vamos o quê? Concluir. Então, a pessoa de casa que é um pouco mais planejada, que ela vai ter problema. Porque a outra pessoa, pô, você não tem fé? Você não, eu tenho. Mas a palavra de Deus diz que eu preciso planejar também. Percebe, não? É por isso que quando Deus fala vai, você tem que prestar atenção se é para ir. Porque em alguns casos é a fé, mas em outros não. Porque diz a palavra o quê? Que nós precisamos o quê? Verificar o que nós estamos fazendo. Posso ouvir um amém? Terceiro grande desafio, Provérbios 24 e 27. Esse é um conselho um pouco mais para aqueles que querem se casar. Provérbios 24 e 27. Mas vale para nós também, vale para o nosso casamento. E é um conselho absolutamente importante, que vale a pena a gente ouvir o Senhor. Provérbios 24 e 27. Cuide dos seus negócios lá fora. Apronte a lavoura no campo e depois edifique a sua casa. Existe uma outra tradução que diz: forma primeiro a tua lavoura e levanta a sua casa. Estarás à vontade para construir a sua família. Amém? Uma tradução que eu gosto mais, que é a nova tradução dos dias de hoje. Não construa a sua casa. Não construa a sua casa. Nem forme seu lar, até que as suas plantações estejam prontas e você esteja certo do que pode ganhar a vida. Amém ou não? Isso quem está falando quem é? É a palavra. Então a gente quando entra em alguma dívida, entra em algo que às vezes nós estamos até precisando, sem ter esse conceito, com certeza a gente vai errar. E a gente vai errar muito. Amém ou não? Eu não estou falando da gente ser sovina, eu não estou falando para a gente ser, como é que diz a pessoa que é muquirana, não estou falando nada disso. Eu estou falando que a pessoa tem que ter o quê? Sabedoria que vem do alto para tomar a decisão certa. Está certo ou não? Porque o que Deus quer é que a gente prospere. Então, quando a gente fala em finanças, um dos conceitos que a gente mais sabe, que a gente vê na teologia, a gente já viu na escola bíblica, a gente vê no culto, quase todo domingo a gente fala, que é o conceito que a gente não consegue praticar 100%, que é o conceito da mordomia. A gente não entende que tudo vem do Senhor. A gente não entende que nós somos o quê? Mordomos, que nós somos administradores. Nós não entendemos isso. O meu dinheiro é o meu dinheiro, o seu dinheiro é o seu dinheiro. E é por isso que, de novo, o culto ele é realizado através do Espírito Santo. O Espírito Santo no dízimo disse o quê? Buscai primeiro o reino dos céus. Eu contei uma história aqui. Outro dia você estava falando com a sua... Ela está falando para a minha benção. A benção. Inclusive a Ana, sexta-feira, estará indo para uma semana com a benção. Maravilha, né?
Enfim. Se um parente seu morre, e você não tem um terno, e você quer comprar um terno, a funerária te vende um terno. Só que esse terno não tem bolso, o bolso é fechado. Para que vai colocar o terno, o bolso do terno, aberto? Você, quando compra um terno, o bolso ele é o quê? Ele é aberto, né? Para guardar, tá certo, né? O da funerária, se você comprar, ele é o quê? Ele é costurado. Bom, quando me contaram isso, eu fiquei tão incomodado. Onde Deus quer nos levar? Isso não leva a nada. Agora, é difícil a gente administrar o quê? O que nós temos. É difícil a gente administrar o quê? O que Deus nos dá. Porque a mordomia é o quê? O que é o mordomo? É um administrador, né? Isso a gente vê muito na teologia, né? A gente, repetidas vezes a gente viu. A gente vê muito aqui nos cultos, quando a gente fala de dízimos e ofertas. Só que a gente não pratica isso porque é difícil. É por isso que na área das finanças, inclusive a gente viu isso, a gente precisa planejar. Porque quem está dizendo isso, quem é? A palavra de Deus. E planejar é você colocar no papel um conjunto de quê? De ações, ordenadamente, não é isso? Mas às vezes a gente vai colocando os pés pelas mãos. Não, eu preciso fazer, eu preciso... E vai embora. Ó, essa lujinha aqui, ó, isso aqui, ó. Comprar. Né, amor? Essas lujinhas dos... Além de planejar, nós temos o quê? Que organizar. E a gente organiza? É lógico, eu não estou falando de coisa pequena, eu estou falando de coisa grande. Então, à luz da palavra, eu não tenho só que planejar, eu tenho que organizar. Eu tenho que dirigir corretamente o que? Os meus recursos. A pessoa que é segura, ela consegue fazer isso. A pessoa que é mais segura, ela consegue fazer. Algumas pessoas têm dificuldade. Mas a pessoa que é um pouco segura, né, que ela tem um planejamento, ela consegue. Pelo menos o dela ela consegue. E por último, não é? Que também exige disciplina dentro dessa parte, é o quê? É o controle. Tá certo, né? Então eu tenho que planejar, organizar, dirigir e controlar. Que a gente viu na teologia, na empresa, como é que você chama isso aí? O PDCA, né? Planejar, fazer, controlar e verificar. Né? Esse é um círculo. Tá certo? Então, que em nome de Jesus a gente faça isso. Mas a gente faça isso à luz da palavra e de uma forma absolutamente o quê? Transparente com o seu cônjuge. Porque, de novo, amados, ser cristão, à luz da palavra, vai ter uma hora que Deus vai falar para você. Bom, vamos ver se você entendeu mesmo. E Ele vai te colocar à prova, como me colocou à prova com a Ana. Eu nunca falei desse testemunho, nunca. Mas Deus colocou no coração para falar desse testemunho, que ele aconteceu, e ele fala do pano de fundo finanças. Eu gostaria que você prestasse atenção. Eu e a Ana sempre tivemos dificuldade de administrar as nossas finanças. Sempre. Sim ou não? Sempre. Mesmo depois que quando nós nos convertemos. Eu já melhorei muito, mas eu sempre tive muita dificuldade. E a Ana também. E num determinado momento, a Ana, ela pediu um empréstimo no banco que ela tinha conta. E não me falou. E era um empréstimo considerável. Eu pagava minhas contas, que na verdade quem pagava era ela, eu não tinha tempo, eu só trabalhava. E a Ana, num determinado momento, não sei o que ela fez, né? Enfim, ela
fez um empréstimo. E ela não me falou. Ela estava certa ou estava errada? Ela está certa ou está errada? E fazer um empréstimo sem me falar? Totalmente errada. Está certo ou não? Aí o que ela fez? Ela fez o empréstimo. E pagou. Ela pegava o meu dinheiro, que era nosso, sempre foi nosso. Até que chegou uma hora, depois de um tempo, que Deus, ou o diabo, não sei, começou a colocar na minha mente que ela estava me traindo. Eu acordei um dia, comecei a orar. Aí eu cheguei para ela e falei, Ana, está acontecendo alguma coisa? Eu falei, não, por quê? Não, tá bom, tudo bem. Aí eu comecei a observar. Bom, estava na igreja. Eu namoro a Ana, conheço a Ana desde sempre. Mas o diabo, ou Deus, eu não sei, quando ele coloca alguma coisa na sua cabeça, ele coloca, irmão. E aquilo começou a me incomodar durante quanto tempo? Uns 3, 4, 5 meses? Até que chegou uma hora que eu explodi. Eu falei, você está me traindo? Mas você está louco? Voltou a beber? Claro que não. Está acontecendo alguma coisa. Porque eu não sei quem está me falando que você está me traindo. Eu falei, não, claro que não. Eu falei, tá bom. E passou, até que chegou uma hora ali, um dia, que ela falou, Deus falou, por que você está achando que eu te traí? Eu realmente te traí. Foi por quê? Porque eu fiz o empréstimo e não te falei. Na hora que ela falou, o que o Espírito Santo falou no meu coração? É isso. Aí a gente conversou, falou, por favor, a gente não pode ter esse tipo de conduta. E dali para frente a gente sempre combinou o quê? A gente sempre entrou num acordo do quê? Que independentemente de tudo que acontecesse, nós iríamos o quê? Conversar um com o outro. Não haveria nenhum tipo de quê? De segredo. Então, de repente, você está passando alguma coisa na sua vida que você precisa colocar as claras nisso. O que está no oculto, Deus, àqueles que servem, vai fazer com que venham as claras. Sim ou não? Eclesiastes diz isso. Então, amados, não se engane, Deus, Ele utiliza até das finanças, e principalmente as finanças, para nos ensinar várias coisas. Porque, de novo, finanças é uma área muito sensível, e o casal tem que entrar em harmonia. Eu digo é harmonia, não é dar e troca, né? Tem casal que é assim, né? Eu deixo de fazer isso para ter isso. Presta atenção. Não é assim. Nós vamos fazer isso em conjunto e também nós vamos fazer isso. Então, eu peço em nome de Jesus, e nós vamos hoje orar por isso. Porque de repente você tem uma brecha no seu casamento, e o nosso objetivo aqui qual é? Que o Espírito Santo, ele revele. Porque o meu casamento e o da Ana quase que acaba em função do quê? De uma tomada de decisão errada. Quantas tomadas de decisão errada você pode tomar ou já tomou e o seu casamento ele não está bom por isso? E nós vamos orar. Para que tudo que está às escondidas se torne o quê? Às claras. Amém ou não? E eu não estou falando só de finanças, eu estou falando no contexto geral. E tudo isso nos prepara para a primeira semana do mês que vem, da gente falar do quê? De dízimos e ofertas. Que praticamente é o último tema, não é, que nós temos a falar. É dízimos e ofertas e depois fazer um apanhado. Então eu convido, se você tem alguma palavra para trazer que venha edificar a igreja, que você traga, amém? Que você traga. Se você tem alguma palavra que venha a edificar a igreja, se você tem algum testemunho, né, que se encaixe nessa família, que Deus, usando o Espírito Santo, Ele consertou, você tem essa oportunidade de nos abençoar. Eu posso ouvir um amém? Então, amados, nós vamos orar por todas as famílias.
Então eu vou falar aqui, todos os casais,